Sejam bem-vindos a mais um Pod Obra. Esse é o nosso podcast voltado à construção civil, algumas dicas de obra. Hoje eu estou aqui com o Júlio, diretor comercial do Grupo Coqueiro Materiais de Construção, e nós vamos entrevistar a nossa amiga Érica, representante aí da Quartzolite aqui em Brasília. Tudo jóia, Érica? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Thales? Tudo certo? E vocês? Tranquilo também. Trabalhando muito? Trabalhando bastante. Na correria, né? Na correria de sempre. Pessoal, a Érica é representante da Quartzolite aqui em Brasília, ela representa a Saint-Gobain também, né? E ela fornece produtos aí para a área da construção civil em Brasília. E abastece as lojas Coqueiro e Leão da Construção, que são os patrocinadores aí do nosso podcast. Érica, me fala um pouquinho de você. Você é aqui de Brasília mesmo? Sim, eu sou daqui de Brasília, nascida aqui. Morei 7 anos fora, em Mato Grosso do Sul, mas voltei para a terra em 2018. E desde então estou atuando como representante aqui na região e atendendo o Grupo Coqueiro. Pô, que legal. Sua vida profissional, você já começou na Quartzolite ou você começou fazendo alguma outra coisa? Na verdade, é muito engraçada a minha história da vida profissional, porque eu, antes de ser representante comercial, antes de trabalhar no Grupo Saint-Gobain, né, na Quartzolite, eu era professora. Originalmente eu sou pedagoga, então eu dava aula para criança pequenininha. Que legal. Mas eu sempre tive um interesse muito grande pela construção civil. Meu interesse nasceu quando eu era criança, ali em reforma que a minha mãe fez em casa. Então eu sempre estava ali presente, correndo com ela para ir comprar material. Então eu sempre respirei muito essa questão sempre foi uma área pela qual eu me interessei, né, a construção civil. E eu tenho origem na família de várias pessoas que foram vendedores. Então foi uma junção das duas coisas, né? Dessa questão de ter essa facilidade para trabalhar com vendas e trabalhar com vendas na construção civil, que era uma área que eu me interessava. Então, quando surgiu a oportunidade para eu entrar na Quartzolite, que foi em 2011, quando eu morava lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu decidi, né, acabar me afastando um pouco daquela área profissional onde eu atuava antes, para entrar de cabeça dentro da Quartzolite com o trabalho em construção civil. Na representação, né? Na representação Mas comercial. você entrou lá no Mato Grosso do Sul? Lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, atendendo as construtoras, o que a gente chama de venda direta, né? Ou venda técnica. É muito parecido à construção civil lá de Mato Grosso e aqui de Brasília, ou tem algo assim que... De maneira geral, muda pouca coisa, né? Existem alguns detalhes de viés cultural, que às vezes a gente vê alguma diferenciação de uma região para outra, mas como a gente está falando de um país, né, do mesmo país, acaba sendo tudo muito parecido. Entendi. E qual foi sua maior dificuldade que você teve no início, assim? Uma das maiores dificuldades que eu tive no início foi a questão de lidar com muito do segmento de construção civil, está muito voltado para pessoas do sexo masculino, vamos colocar assim. Então eu lidava muito com homens, né? E eu era muito nova, eu tinha 25, 26 anos na época. Então, às vezes, muita gente parecia estar duvidando, né, da minha capacidade, enfim, então eu demorei um tempo para quebrar certas barreiras nesse sentido. Perfeito. Ô, Júlio, hoje a gente consegue ver a inclusão feminina em obras, na construção civil, cada dia aumentando mais, né? Você vê assim, a Érica, ela tem feito um trabalho maravilhoso aí nas nossas lojas, né? E eu acho que essa parte aí da falta de credibilidade foi no passado, né? Porque faz um trabalho muito bom, mas eu imagino que no começo, quando você tem quando é muito jovem, tudo tem um pouco desse preconceito assim, na construção civil. Agora, eu queria tirar uma dúvida. Você entrou sempre como representante ou você foi funcionário em algum momento do Grupo Saint-Gobain? Não, sempre como representante comercial. Não cheguei a ser funcionário. Eu já conhecia o Grupo Saint-Gobain, a marca Quartzolite, porque eu tenho familiares que trabalham, inclusive até hoje, né, na empresa. Então, eu já também respirava um pouco disso
Antes mesmo de começar o trabalho, mas quando eu já entrei como representante comercial. E atendendo as construtoras. Atendendo as construtoras. E aí, depois de quanto tempo você veio atender Brasília? Depois de 7 anos trabalhando lá em Mato Grosso do Sul, em 2018, eu estava lá sozinha, não tinha mais nenhum familiar, não tinha ninguém, e queria voltar para minha terra, que é Brasília. Minha família estava aqui, né? Certo. Minha mãe, meu irmão, minhas tias e tal. Então, eu acabei pleiteando dentro da empresa, né, para ver se tinha alguma oportunidade para eu vir para cá. E aí a oportunidade que tinha era para trabalhar no varejo. Então, quando eu vim de Campo Grande para Brasília, foi um novo desafio. Porque apesar de estar trabalhando no mesmo grupo, na mesma empresa, com a mesma marca, os mesmos produtos, o canal de atendimento era outro. E aí, nessa mudança de canal de atendimento, eu senti que eu precisava fazer, assim, me adaptar, né? Me readaptar ao trabalho. Então foi um desafio, né? Foi uma quebra ali que eu tive depois de 7 anos de trabalho. E aí foi um novo desafio. Demorei um tempo, uns 2 anos, para começar a desempenhar um trabalho realmente que assim, de acordo com a minha avaliação, é um trabalho relevante, exatamente. A Quartzolite é uma empresa brasileira? A Quartzolite é uma empresa que foi criada no Brasil em 1937 para fornecimento de alguns produtos para a construção do viaduto do Chá, em São Paulo. São Paulo. Exatamente. Então ela é originalmente brasileira. Então nós estamos falando aí de uma empresa com mais de 80 anos no mercado. Correto, 86 anos de mercado, quase 90 anos de mercado. Mas complementando essa questão da origem, né, da Quartzolite, ela é uma empresa que nasceu no Brasil, mas hoje ela faz parte do Grupo Saint-Gobain, que é um grupo francês. Explica um pouquinho pra gente essa junção da Quartzolite com o Grupo Saint-Gobain. O Grupo Saint-Gobain, ele fez a aquisição, né, da marca Quartzolite ali em meados de 1997. Certo. E a gente acabou fazendo a fusão disso mais ou menos nesse mesmo período mesmo. Então a Quartzolite saiu de uma empresa pequena, local, né, para um grupo gigantesco que hoje tem quase, no mundo inteiro, em mais de 70 países, com quase 200 mil colaboradores. Aí, é claro, quando eu falo de Grupo Saint-Gobain, eu estou falando não só da marca Quartzolite. E desses 200 mil colaboradores, né, eu estou falando não só da marca Quartzolite, mas também de outras marcas que estão envolvidas no mesmo grupo. Explica um pouco essa junção da Quartzolite com o Grupo Saint-Gobain. Então, na verdade, o Grupo Saint-Gobain adquiriu a Quartzolite, né, em meados de 1997, e aí foi feita essa fusão. A Quartzolite passou a fazer parte do Grupo Saint-Gobain, que hoje detém outras marcas, não só a Quartzolite, mas aqui, por exemplo, que a gente trabalha hoje em parceria junto com a Coqueiro. A gente tem a marca Brasilite, que é a nossa marca de fibrocimento. E aí temos outras marcas do grupo, Placo, que é fornecedora de placas de drywall, placa cimentícia. Temos fita crepe também, né? A fita crepe a gente tem tanto na marca Quartzolite como na Tecbond, que também é uma outra marca do grupo. Perfeito. A Tecbond tem a linha de adesivos selantes, fita crepe, enfim. Temos a Norton, que tem uma linha robusta de lixas, ferramentas. A Isolver, que é de isolamento acústico. Então, assim, são várias marcas. E aí o Grupo Saint-Gobain também tem produtos não só para construção civil, mas para indústria automobilística também. Perfeito. E outros produtos mais. Gigantesco, né? É muito grande. E qual que é o plano da Saint-Gobain aqui no Brasil? Ele vai continuar desenvolvendo essa linha de construção, comprando, adquirindo mais fábricas, ou vai agora focar mais nas fábricas que já estão trabalhando, impermeabilizantes, tintas? O Grupo Saint-Gobain, ele está sempre se renovando, né? E, assim, em pouco tempo, a gente ampliou muito o nosso mix, o mix de atuação. Então, a tendência é exatamente essa, continuar crescendo e crescendo, ampliando o mix. E aí, para ampliar o mix, a gente precisa, às vezes, adquirir uma nova fábrica ou construir do zero, né? O Grupo Saint-Gobain, a marca Quartzolite trabalha muito
com aquisição de fábricas, às vezes já existentes. A nossa última aquisição foi uma aqui no Distrito Federal, inclusive, em Sobradinho, que é uma fábrica de fitas aluminizadas, né, e mantas asfálticas. Então, a tendência é essa, de continuar ampliando o mix com aquisições de novos pontos fabris. E uma dúvida que eu tinha, tá, se eu puder permitir perguntar, é o seguinte: muitos anos atrás, quando começou a Quartzo Elite, quando a gente começou a trabalhar com a Quartzo Elite, eu lembro que 80% do nosso volume de vendas era AC1. Né? Então você vê que o AC1 você vai falar com mais propriedade, mas é uma argamassa voltada para cerâmica, uma cerâmica simples, né? Correto. E hoje você vê um crescimento muito grande da AC3. Correto. Aí a pergunta é: todas as classes hoje estão tendo acesso ao porcelanato? A AC3 é voltada para o porcelanato? Ou aconteceu alguma coisa, barateou? O que houve para ter essa explosão na AC3? É exatamente isso que a gente enxerga no mercado, Júlio. Antigamente, a venda da cerâmica de base vermelha, o que a gente chama de cerâmica comum, né, ela tinha uma fatia enorme do bolo, né, uma fatia enorme do mercado. Hoje, com o processo de produção do porcelanato, né, mais competitivo, dentro do nosso país, o porcelanato acabou ficando mais competitivo. E aí, as várias classes sociais têm acesso ao porcelanato, que antes custava R$200 o metro quadrado, né? Hoje a gente já encontra porcelanato custando R$40 o metro quadrado. Então é muito mais viável as famílias adquirirem, né? E assim, 40 por aí, viu? Porque na coqueira até R$29,90 se encontra. Pronto, então, é porque eu não vendo porcelanato, então às vezes eu tô por fora dos preços atualizados. Então tá bem mais fácil você adquirir um porcelanato, né? E aí o porcelanato, como é mais resistente, as pessoas preferem adquirir um produto de maior resistência, que vai ter uma durabilidade maior, né? Mas aí ele exige uma argamassa mais robusta para que esse assentamento seja realizado. Então, por isso que a gente vê aí a queda no consumo da AC1 e o aumento no consumo da AC3. A argamassa ainda continua sendo o principal produto da Quartzo Elite? Thales, a argamassa, ela é um produto que a gente vende com volume muito alto, mas eu não enxergo como o principal produto. Na verdade, eu enxergo assim, uma mescla, né? A gente, como eu falei, o nosso mix aumentou muito. Antigamente a gente vendia AC1, AC2 e AC3. Hoje a gente vende AC1, AC2 e AC3, a gente vende uma gama completa de rejuntamentos, impermeabilizantes, fita veda tudo, linha que a gente chama de ferramentas como fita crepe, lixa, discos de corte, enfim, é um mix gigantesco, justamente para sair desse mercado só de commodity, né? Porque a argamassa, a principal matéria-prima dela é o cimento. O cimento é commodity. Então a gente depende muito dos fornecedores de cimento para a produção da argamassa. E a nossa marca, a marca Quartzo Elite, ela tem a premissa de ser um produto de excelente qualidade. Então, quando você vê um produto de excelente qualidade, essa excelente qualidade muitas vezes está atrelada ao preço mais alto. Né? Então a Quartzo Elite enxergou que não dá para você ficar preso só na AC1, AC2 e AC3. Você precisa ampliar o mix para conseguir, né, participar do mercado com mais força. Eu tenho percebido aí que isso que você falou da AC1, você vê que como a porcelanato barateou o preço, você começou a ter muito público classe C hoje tendo acesso a um porcelanato, né? R$29,90, R$39,90, R$49,90. Sem contar que lojas igual a Coqueiro, por exemplo, às vezes facilita o pagamento também. Mas começou a ocorrer também no mercado, o mercado está sempre em movimento. Aí você começou a ver o público A, a gente tem alguns clientes também público A, começaram a procurar produtos porcelanatos, mas de grandes formatos. Sim. Né? Então, aí já começou a ter uma necessidade de alguma argamassa especial, né? Porque, mais forte, né? A AC3, às vezes, ela tem uma limitação ali, eu não sei qual que é a limitação da Quartzo Elite, mas acredito que deve ser 1,20, 2 metros, não sei. E às vezes você vê assim, umas placas de 2 por 80, tudo sendo vendido no mercado, né? Umas placas grandes.
Outro dia eu fui na Revestível e cheguei a ver placa de 2,20. Então eu queria saber como é que vocês estão ajustando para esse novo mercado aí. A gente tem, né, no portfólio produtos que atendem às peças de tamanhos especiais, né? Porque assim, o que é a composição da argamassa? A argamassa é composta de cimento, areia e aditivo. Então, o que vai mudar a classificação dessa argamassa, ou seja, a indicação dessa argamassa? São exatamente esses aditivos que são adicionados ali na massa, né, nessa mistura. A norma de desempenho traz pra gente 4 tipos de argamassa. Mas a norma de desempenho, ela foi criada em 1900 e qualquer coisa, então ela é muito arcaica. E a tecnologia trouxe esses novos produtos e assim, a indústria ela é muito rápida, né? Ela se modifica muito rápido. Na verdade, o mercado exige isso da indústria. Então, acaba que a gente tem que ir além do que a norma de desempenho exige. Correto. E aí, por isso, a gente trouxe a segmentação de argamassas. Então, hoje a gente tem a AC1, que vai atender lá a cerâmica comum, né, de até 80 por 80, né, formato 80 por 80, e a gente tem até umas super formatos que vai atender peças de até 2 por 2, né, para assentamento cerâmico, assentamento normal, e secagem de liberação para rejuntamento com 12 horas. Então, uma argamassa que tem, né, uma tecnologia toda por detrás que garante ali aquela peça enorme a gente está falando aí de 4.000 centímetros quadrados numa peça dessa. Como é que é o nome dessa argamassa mesmo? Argamassa super formatos. Super formatos. E a gente tem ainda um produto que vai além dessa, que é uma argamassa bicomponente, que daí ela atende assentamento em grandes formatos, inclusive em fachadas para prédios de alturas, né? De grandes alturas, entendeu? Então, ela é um produto bicomponente. Você tem um composto A, composto B, se mistura e aí você faz a ancoragem. Às vezes é necessário um inserto metálico e às vezes não. Uma coisa que eu sempre tive uma dúvida é o seguinte: eu vi que vocês têm uma argamassa, a argamassa normal de vocês é na cor cinza, e vocês têm uma argamassa também branca. Né? Se você tem um rejunte acrílico, que você pode fazer ele branco, qual que é a finalidade dessa argamassa branca? Qual que é a vantagem? Pode explicar um pouquinho disso? A argamassa branca, ela é a mesma lógica da argamassa cinza. A única diferença é que ela é feita com cimento branco. E aí, por que existe a indicação da argamassa branca? Existem alguns revestimentos no mercado que são revestimentos de altíssima absorção. E esses revestimentos, quando utilizados, quando assentados, né, aplicados com a argamassa cinza, eles podem manchar. Então é aí que entra a indicação da argamassa branca. Ele puxa um pouco. Exatamente, ele tem alta absorção de água, por exemplo, uma pedra, um granito, e aí ele puxa e pode manchar essa peça. Então você utiliza mármore também. Mármore também, exatamente. Então a indicação é de uma argamassa branca justamente para que você evite. Júlio, esse mix de produtos da Quartzolite a gente encontra nas lojas Coqueiro e Leão da Construção? Encontra, e também a parte de tintas também, se além da Coqueiro e da Leão, todos os da Coqueiro, você vai encontrar também no braço da Coqueiro a Tintura Tintas, que é uma loja especializada em tintas, que a gente também tem toda essa linha de tintas e impermeabilizantes da Quartzolite. Não sei se você sabe, hoje a Quartzolite também tem uma linha muito boa de impermeabilizantes e de tintas, que está começando agora. E assim, o que eu acho legal da Coqueiro, né, claro, né, não é querendo puxar a sardinha pro meu lado porque eu atendo a Coqueiro, mas é que além de vocês terem um mix completo, as lojas estão sempre abastecidas, né, e vocês têm ali 18 pontos de venda em diversas regiões, Coqueiro e Leão, né, que às vezes facilita, às vezes o dono da obra está perto da Coqueiro do Jardim Botânico, mas a obra dele, na verdade, é lá em Sobradinho. Então ele passa aqui, compra o produto, paga, mas o mestre de obra pode passar lá e retirar o produto na loja. Perfeito. Ou a logística de vocês para entrega fica muito mais fácil, porque vocês têm um ponto ali, né, para carregar e entregar na obra. Então, assim, esse é um grande diferencial e são poucos clientes, são poucas lojas de varejo, né, que tem essa
logística tão bem distribuída dessa forma. Aí, pessoal, a ideia do Pó de Obra é isso, é deixar algumas dicas para vocês. Ficou uma dica aí super importante que a Érica está frisando, né? Nas lojas Coqueiro você encontra o mix completo, a pronta entrega. Você pode comprar também nas lojas Coqueiro através do WhatsApp, né, que tem um número 3971000, ou também pelo site www.lojascoqueiro.com.br. Você encontra todo o mix, né, Érica, da quartzolite, a pronta entrega. Fica a dica aí para vocês, tá, pessoal? Érica, vamos falar um pouquinho sobre o rejunte da quartzolite? Vamos sim. Thales, a gente tem o rejunte cerâmicas, né, que é o flexível comum, como o próprio nome já diz, indicado para cerâmica comum. Daí a gente tem os rejuntes porcelanato e superfino premium, certo, que são indicados para porcelanato, mas também podem ser utilizados em cerâmica. A gente tem o acrílico e o epóxi. O rejunte acrílico ele é um rejunte de base acrílica, pronto para uso. E o epóxi ele é um rejunte que eu costumo chamar ele de um produto mais técnico. Por exemplo, você vai fazer a aplicação, a reforma de um açougue, né? E o açougue tem um revestimento no piso, na parede até o teto. Sim. E ali aquele ambiente precisa ser lavado com um produto químico agressivo, né? Uma limpeza constante. Então aí a indicação já é do rejunte epóxi, porque ele vai resistir a certas agressões que o rejunte cimentício comum não resistiria. Mas a gente vê o rejunte epóxi hoje dentro de casas residenciais também, né? Sim. Por quê? Porque ele tem um acabamento extremamente liso. Então, às vezes, você está construindo sua casa e a gente que usa no dia a dia, né? A casa, a gente sabe que a questão de manutenção, limpeza, às vezes é muito complicada, né? Desgastante. E aí a pessoa prefere investir no rejunte que tem esse acabamento mais liso, que não vai impregnar a sujeira, do que às vezes colocar um rejunte cimentício que tem um custo menor, mas ele acaba manchando, né? Perfeito. Esse rejunte epóxi, o profissional tem que saber mexer, né? Porque ele tem uma secagem muito rápida, né? Exatamente. Esse é o grande pulo do gato do rejunte epóxi. E no mercado, no começo, logo que ele foi lançado, né, muita gente comprou e o profissional não sabia utilizar, não sabia aplicar. E aí acabou criando um vilão, né? Porque tem muita gente que criou trauma do rejunte epóxi. Mas o segredo é exatamente esse. Como ele seca muito rápido, a aplicação tem que ser feita e imediatamente a limpeza já vem sendo feita em seguida. Isso facilita muito. O rejunte PMG, o que você acha do PMG? O rejunte PMG é o porcelanato, o antigo porcelanato mármores e granitos, que hoje a gente chama só como rejunte porcelanato. Mas ele ainda é indicado para mármores e granitos também. Ele é um rejunte cimentício em pó, né? E, assim, tem uma baita saída. O público consome. Ele serve porcelanato, granito, tudo. Ele não tem a desvantagem de ter o perigo da secagem ultra rápida, do epóxi não tem. Não tem. Ele é um rejunte que você pode fazer a aplicação hoje. A chance do profissional, dependendo do local, se o profissional não for tão qualificado assim, levar é melhor, porque às vezes ele não vai estragar a sua peça de porcelanato. Correto, exatamente, é isso aí. Érica, uma perguntinha sobre a argamassa que nós deixamos passar. A argamassa piso sobre piso, ela é recomendada? Você recomenda ela? Existe uma garantia, uma qualidade assim, igual a argamassa da quartzolite que tem para assentar cerâmica e porcelanato? Com certeza, Thais. Pode usar sem medo? Sem medo de ser feliz. Recomendo de olhos fechados, indico. A gente tem argamassa, né, que a gente chama de sobreposição. Tanto para piso como parede. Então pode colocar essa argamassa na parede, piso sobre piso de parede também? Pode sim, pode. Ela pode ser aplicada em parede também. Vocês não quiserem chamar parede sobre parede? Não tinha que inventar, né? Parede sobre parede. Verdade, vou levar essa sugestão para o Marco. Então, a argamassa piso sobre piso ela é indicada para sobreposição, né? É óbvio, aí precisa só confirmar a especificação do produto, certo, para ver se bate com a especificação do porcelanato que está sendo comprado e instalado ali, né?
Mas ela funciona muito bem. Funciona muito bem. bem. Você recomenda então? Recomendo, sem sombra de Tem dúvida. argamassa piso sobre piso, Júlio, nas lojas de coqueiro? Quantos pacotes você quer? Olha, eu queria Tem, não é pouco não. aí, Nem é muito. Tem nossos todas as ouvintes. lojas. Tem em todas as lojas? Né? Tem todas as lojas. Tem, né? Todas as lojas. Vamos falar um pouquinho sobre o Tech Plus Tech Plus Top. Top. Tech Plus Top, hein? O que é o Tech Plus Top? Tech Plus Top, Thales, ele é o nosso. Isso é um apelido meu, tá? É o que eu chamo de impermeabilizante coringa. Coringa. Ele é uma argamassa polimérica, bicomponente, que serve para impermeabilizar diversas coisas numa obra, diversos setores da obra, Certo. vamos chamar assim. Vamos dar um exemplo. Então, desde baldrame, quando você está fazendo lá a fundação da Perfeito. obra, até um banheiro, por exemplo, em casa de 2 pavimentos, você tem lá no segundo pavimento os banheiros, né? Você pode utilizar o Tech Plus Top para impermeabilização de banheiros. É super fácil de ser aplicado, você aplica ele no rolo ou na brocha, em 3 demãos cruzadas. O que é demão cruzada? A brocha, ela tem mais ou menos esse formato retangular, né? Uhum. Imagina que isso aqui é o cabo da brocha. Então você tem que aplicar o impermeabilizante. A maioria dos impermeabilizantes são aplicados em 3 demãos. Se você fizer a aplicação começar nesse sentido, você tem que fazer uma outra cruzada assim, certo. E a terceira cruzando. Por quê? Porque quando você aplica os cabelos da brocha, os pelos da brocha ali, eles fazem como se fossem fios mesmo na aplicação. E aí, quando você faz ela cruzada, você garante uma amarração. Ok. Entendeu? Ok. Mas isso aí seria bom você falar também sobre assim, um problema que eu vejo que tem muito no profissional pintor. O pessoal pega muito empreito, aí ele vai aplicar impermeabilização. Às vezes ele vai até perguntar, apliquei 3 demãos. Mas o cara vai lá, ele dá uma demão, fuma um cigarro e já dá a segunda demão. Precisa de um tempo entre uma demão e outra? No Tech Plus Top, o intervalo entre demãos é de 4 horas. 4 horas. Então não vale, entendeu, pessoal? Se o pessoal pegar e impermeabilizar, dar um tempinho já faz outro demão. Na verdade, Júlio, isso aí vale não só para o meu produto, tá? Como para os produtos de qualquer outro fabricante. Uhum. É importante respeitar o intervalo entre demãos, é importante respeitar o tempo em aberto. Porque tem produto que depois que você tira da embalagem e mistura com a água, por exemplo, ele tem um prazo que pode ficar ali. Okay. Não dá para assim, o profissional desembalou o produto, misturou, foi almoçar, depois foi ao banco, depois foi na casa da filha e voltar e usar o material. Porque daí aquele tempo que ele ficou ali em aberto, ele já faz com que ele perca as propriedades. Mas qual que é o prazo máximo entre demãos? No Tech Plus Top é de 4 horas. 4 horas é o mínimo, certo? E o máximo, você pode, por exemplo, passar hoje e depois dar outro demão só amanhã? Pode, né? Não tem problema. Essa aplicação do Tech Plus Top, ela precisa ser úmida, tá? Então primeiro tem que umedecer a base, aplicar a primeira demão. Se por um acaso ele voltar para fazer a segunda mão só amanhã, ele provavelmente vai ter que umedecer de novo. É porque na maioria das vezes vai acontecer isso, né? Porque o cara pegou uma diária lá, ele vai trabalhar aqui, ele não pode esperar 4 horas para fazer outra aplicação. Talvez ele vai fazer no máximo 2 aplicações num dia, uma de manhã e outra no final do dia. Correto. E com certeza a terceira vai ficar para outro dia. Pro dia seguinte. O que a gente pede é no mínimo 4 horas. Entendeu? Antes da gente falar um pouquinho sobre impermeabilizante, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre a fita Veda Tudo. A fita Ela veda tudo mesmo? Veda tudo mesmo. Veda tudo. Veda tudo. A fita Veda Tudo, Thales, é uma fita que por baixo, né, em uma das faces, ela tem um material betuminoso de base asfáltica. Certo. Colante, tá? E por cima, na outra face, ela tem um alumínio. E aí, qual é a indicação dela? É para vedação de telhados, né? Telhado. Telha de fibrocimento, telha cerâmica e outros tipos de telhados também. Porque assim, normalmente, você tem lá um dano numa telha, às vezes um trincou por algum motivo, enfim. E aí você não vai trocar o telhado inteiro, até porque a telha é sobreposta em cima da outra. Então, para fazer esses pequenos reparos, a indicação é a da fita aluminizada, né? Porque se você aplicar da forma correta, utilizando primer,
fazendo a aplicação conforme manda o manual, você tem aí um produto que vai durar ali seus 2, 3 anos com tranquilidade. Ela é vendida de quais tamanhos? Ou tem um tamanho só? Não, são várias medidas. Nós Várias temos ela de medidas. 10, 15, 20, 30, 45 e 90 centímetros. Perfeito. Então, o cliente pode comprar de acordo com a necessidade dele. Aí né? compra o rolo. Isso. Num rolo vem 10 metros de fita e aí ele pode recortar e usar. Você só vem com a marca 4 litros ou você tem outra marca? Nós temos também uma outra marca que é a marca Brasilite. Né? Lembra que eu falei lá no começo que o Grupo Saint-Gobain tem outras marcas? Sim. Então, além da Quartzolite, nós temos também a marca Brasilite, que é uma marca que o principal produto, né, é a telha de fibrocimento. Certo. E aí, na Brasilite, nós trabalhamos também com a fita Vedatudo. E essa fita Vedatudo da Brasilite, ela é mais focada na questão de preço, na questão de qualidade? Qual que é o foco de vocês? Em termos de qualidade, todas as duas marcas têm produtos que vão te atender com a garantia que tanto a Quartzolite como a Brasilite traz para o mercado, né? Ou seja, de produtos de excelente qualidade. A diferença básica entre uma e outra é que a fita Vedatudo da Brasilite ela tem 0,7 milímetros e a da Quartzolite tem 1 milímetro de espessura. A fita da Quartzolite é um pouco mais espessa, até por isso justifica o custo dela, é um pouco mais caro, mas ela tem uma durabilidade maior do que a fita Brasilite. Então, o que vai acontecer é que o consumidor vai precisar fazer uma avaliação. Né? Qual é a necessidade? Qual é a real necessidade dele, a área que ele vai aplicar, né, o tamanho do pedaço que ele precisa fazer o reparo ali, e aí ele pode optar ou por um ou por outro. Erika, vamos entrar um pouquinho na área de impermeabilizante? Vamos. Qual que é a importância da impermeabilização na obra? Então, Thales, esse é um ponto assim, que você está levantando que eu chamo até de polêmico. Até muito pouco tempo, principalmente aqui em Brasília, parecia que não era cultura trabalhar com impermeabilização, né? As pessoas usavam a impermeabilização só para reparo. Depois que o problema surgia, que eles iam cuidar para impermeabilizar. Tanto que nos imóveis mais antigos, eu vou ali na casa da minha mãe mesmo, a gente tem aquele problema de umidade, né, no pé da parede, porque a umidade vem do solo. E assim, depois que a casa está construída, está erguida, você não tem mais o que fazer, vai derrubar tudo? Não tem como. Você vive, né, uma vida refém de fazer reparo. Manutenção, né? De manutenção, exatamente. E assim, um dado importantíssimo que o consumidor muitas vezes não sabe é que quando a gente fala de impermeabilização no início da obra, a gente está falando de algo em torno de 3% do valor do custo da obra. E quando a gente fala de impermeabilização para reparo, na reforma, a gente está falando de algo em torno de 15%. Aí, pessoal, olha só. Então, o consumidor... Prevenir é bem mais barato que a dica é começar antes, né? E aí, a gente, inclusive, quando a gente fala dessa questão, né, eu já tive... algumas pessoas já me perguntaram, mas você vende produto e você está me contando esse segredo, né? Porque, na verdade, pra gente como fornecedor, para vocês como revendedor, talvez até fosse interessante mascarar essa informação. Mas eu acho que o nosso foco aqui não é esse, né? Sim. O nosso foco, na verdade, é levar informação, compartilhar informação que seja realmente benefício para o consumidor, né? Porque hoje a gente tem o consumidor construindo uma casa, mas amanhã ele vai construir uma casa maior, né? De repente ele vai construir uma outra casa para vender. Sim. Enfim, e eu acho que a informação precisa chegar nas pessoas. Então, essa informação eu sempre gosto de compartilhar, porque realmente, se você for colocar na ponta do lápis, o custo do reparo é muito maior. E tem mais uma coisa, se você faz a impermeabilização no início da obra, você garante um tempo aí de duração da sua obra, sem que seja necessária uma pintura, uma reforma, muito maior. Lá na casa da minha mãe, como eu trouxe de exemplo, ela tem que ficar fazendo pinturas e reformas a cada 2 anos.
imagina o custo disso. Perfeito. Né? Eu vejo assim uma situação que é complicada para o consumidor, que 90% das obras a pessoa fecha por empreito. Correto. E aí, na verdade, assim, o bom profissional ele deve fazer impermeabilização. Mas se o cara estiver pensando somente naquela obra ali, se ele não fizer a impermeabilização, ele vai andar mais rápido com a obra, né? Porque ele vai ter menos trabalho. Menos etapas, né? Menos etapas, né? Isso. Então eu não sei, mas talvez fosse importante desenvolver uma questão de conscientização até dos próprios clientes finais para poder garantir no contrato de empreita a garantia da etapa de impermeabilização, que é tão importante, né? Júlio, e eu vejo muito que assim, o dono da obra, né, quem está construindo ali, é leigo, né? A maior parte das pessoas é leiga, então assim, eles ficam reféns dos profissionais, do empreiteiro, e eu acho que assim, a gente precisa cada vez mais informar o dono da obra, que é quem está pagando, quem está custeando aquilo, Da importância da importância das etapas da obra, né? O dono da obra Porque ele vai construir hoje, se não impermeabilizar, a obra vai ficar bonita do mesmo jeito. O problema vai vir quando vierem as chuvas, né? E vem rápido, hein? Onde o prejuízo vai ser maior, né? Igual você falou. Né? Exatamente. Olha, eu tenho um exemplo, gente, de cliente lojista que construiu uma casa maravilhosa e aí fez um terraço, isso é bem recente, tá? Fez um terraço ali, uma área de convivência, né? Para receber convidados e tal. E aí, na varanda, ali no terraço, eles não fizeram nenhuma impermeabilização. Fizeram só assentamento de porcelanato. E embaixo, na garagem, fizeram uma garagem maravilhosa, com perfil de LED nos pilares, tudo. A chuva veio, 6 meses de obra, 6 meses a casa pronta. A chuva veio e escorria água por dentro dos perfis de LED, queimou tudo. Virou, e assim, o que fazer? Só esperar cerâmica. Então, mesmo botando a cerâmica ou porcelanato, tem que impermeabilizar embaixo. Obrigatoriamente. Tem que impermeabilizar. Qual que é a dica sua, qual que é o impermeabilizante que você recomenda para a gente colocar na obra? Nossos ouvintes colocarem na obra deles. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei de terraço, de varanda, a gente tem aí duas possibilidades. Ou ele poderia ter utilizado o super manta líquida, que é uma resina acrílica, né? É um impermeabilizante de base acrílica aplicado no rolo. Ele pode tanto ficar exposto, né, aos intempéries, como pode ser coberto com revestimento, né? Desde que seja utilizada a argamassa C3 por cima, ou o nosso Tec Plus Lastic, que lembra que eu falei do Tec Plus Top? Sim. Que é a argamassa polimérica? Então, o Tec Plus Lastic é o primo do Tec Plus Top. Na verdade, ele é superior ao Tec Plus Top, porque ele contém fibras na composição. E aí, ele é indicado para esse tipo de utilização, onde existem grandes movimentações, como lajes, reservatórios elevados. Perfeito. E aí, ele não pode ficar exposto. Se você fizer a impermeabilização com o lastic, obrigatoriamente você tem que fazer o revestimento por cima. Perfeito. E agora, depois do revestimento pronto, se você me perguntar, Érica, o que você indica? Eu não tenho que produto para indicar. Tem que quebrar o revestimento inteiro e fazer a impermeabilização. Ou piso sobre piso, não? Nem o piso sobre piso. Nem o piso sobre piso. Porque já está lá, né, o negócio. O impermeabilizante, ele não vai aderir em cima do porcelanato. Porque o porcelanato ele é extremamente liso. Entendeu? A não ser que você raspe o porcelanato e aí tente fazer uma aplicação de impermeabilizante, aí tem que fazer ensaio. Mas aí vai ficar mais caro do que arrancar o porcelanato. Fica mais caro. Érica, eu me lembro que você falou de Brasilite, né? Vamos falar um pouquinho dos produtos da Brasilite? Sim, vamos falar um pouquinho. Quais são os produtos da Brasilite? Brasilite tem um portfólio bem mais enxuto quando comparado à Quartzolite, né? O produto, o principal produto da marca Brasilite é a telha de fibrocimento, né? Que é a antiga telha que o mercado conhecia como telha de amianto, né? Agora isso já está saindo, o pessoal já está se acostumando. Isso aí os nossos ouvintes estão bem curiosos para saber. Exatamente. Existe ou não o amianto na telha fabricada hoje pela Brasilite? A Érica vai responder para a gente. Thales, não existe. Na verdade, a Brasilite foi pioneira, né, na retirada do amianto. 100%. Tem mais de 20 anos que a Brasilite já fabrica telha sem amianto.
Por quê? Justamente porque, como nós estamos falando de um grupo francês, que é o Saint-Gobain, a Saint-Gobain, na França o amianto foi proibido há muito tempo. Então, desde que foi proibido lá, a gente parou de produzir aqui. Porque o grande problema do amianto não é nem para quem consome a telha com amianto, mas é para quem faz a mineração do amianto. Entendeu? Então o problema vem da quem trabalha da matéria-prima, exatamente. A respiração daquele pó. Exatamente, que é altamente cancerígeno. Então, a Brasilite já fabrica as telhas sem amianto há mais de 20 anos. E realmente não tem mais amianto na Não tem mais. Não tem mais. Assim embaixo. Assim embaixo. A retirada do amianto elevou o preço da matéria-prima ou não? Thales, na verdade, assim, a gente teve que mudar realmente, né, toda a forma de produção da telha. Uhum. Então, a composição de preço mudou também. Eu não posso te dizer se elevou ou não, porque como a gente está fora do amianto há muito tempo, eu nem tenho base para te falar se realmente elevou o custo ou não. Certo. Né? Agora, sim, foi um desafio muito grande para a indústria desenvolver um produto que chegasse naquele nível de resistência, né, que tinha telha com amianto. E hoje, assim, depois de muitos testes, muitos ensaios, muitos estudos, a gente tem um centro de pesquisas lá em São Paulo, que fica na nossa unidade de Capivari. Até vocês estão convidados para nos visitar lá. Então, depois de muitas pesquisas ali, a gente conseguiu finalmente chegar num produto, né, que atende à demanda do mercado dentro daquilo que é esperado mesmo pelo consumidor. Essa fibra é utilizada o quê? Para ela poder dar... Como é que é o nome? É fibrocimento? Fibrocimento é uma... Eu ouvi dizer que tem muito jornal, tem papelão, celulose. Exatamente. Mas o pessoal fala, né, que é por conta da celulose. Perfeito. Que é a matéria-prima de papelão, qualquer... Como vocês foram os pioneiros, né? Todo mundo hoje que ainda está derrapando nesse processo, a Brasilite já está lá na frente, já desenvolveu uma telha de qualidade, né? Exatamente. Olha, eu sei que hoje as lojas Coqueiro em Brasília é o maior revendedor de telha de fibrocimento, não é isso? De várias outras coisas, mas telha é uma das que a gente mais vende mesmo. O maior revendedor de telha, não é isso? Exatamente. Ô Júlio, quais são os tamanhos das telhas que as lojas Coqueiro vendem? Mais 2,44 por 10, 2,44 por 10, 3,66 por 10, 1,83 por 1,10. Aí tem as opções de 5 e 6 milímetros. Aquela telinha que o pessoal usava. O pessoal chama de telinha. Telinha, 2,44 por 50. 2,44 por 50. Isso. Ela não vende mais tanto, mas ainda vende também. A Brasilite tem. Aí o outro item importantíssimo que a gente não pode esquecer, né? Deixar de falar, são os itens complementos, que são as cumieiras, por exemplo. O capote, né? O capote, popularmente conhecido como capote, que faz aquela vedação no centro junção, do telhado. Você tem duas águas, um telhado com duas águas, né? Uma queda para cá, uma para cá, e aí você precisa da cumieira no centro para fazer o fechamento da... Então, toda essa linha de telhas de fibrocimento da Brasilite você encontra em qualquer uma de nossas lojas da Coqueiro e Leão da Construção, ok? Queria agradecer a presença ilustre aqui da nossa parceira e representante, Érica, da Quartzolite, do diretor comercial das lojas Coqueiro e Leão da Construção, Júlio, ok? Pessoal, até a próxima. A Érica quer desejar? Eu queria agradecer a oportunidade de participar com vocês, né? Dizer que a Quartzolite e a Brasilite são parceiras da Coqueiro e da Leão, né? Estamos sempre à disposição de vocês. E oferecer também para os clientes de vocês aquilo que a gente tem de serviços. A gente falou um pouquinho de impermeabilizante, eu não falei lá, mas deixa eu complementar. A gente tem o serviço hoje do nosso Impermóvel, que pode visitar as obras dos clientes de vocês, fazer especificação de produto ali dos impermeabilizantes que o cliente vai precisar, de repente entregar uma amostra para o profissional ali, treinar o profissional, explicar, ensinar como que usa, né? E tudo isso sem custo nenhum, né? Perfeito. E vocês teriam alguma espécie de telefone ou um site que o profissional poderia consultar a especificação técnica ou tirar dúvidas sobre a especificação técnica de algum produto? Boa pergunta, Júlio. Qualquer produto nosso,
Está disponível no Google, se você colocar lá o nome do produto, por exemplo, Tecnostop, BT, iniciais de boletim técnico. A primeira PDF que vai aparecer, você clica, você vai ter toda a ficha técnica do produto, com indicação de uso, consumo, formas de embalagem que a gente tem, enfim, orientações. Isso vai facilitar muito. Além disso, tem o nosso 0800, né? Que é o 0800 709 6979. Nós vamos deixar aqui no rodapé aqui, ok, pessoal? E o site, quartzoelite.com.br ou brasilite.com.br. A Quartzolite promove treinamento para os profissionais da construção civil? Sem dúvida, Thales. A gente promove os treinamentos, inclusive a gente pode fazer o treinamento em parceria com a loja, na própria loja, ou em algum evento que a gente organize para essa finalidade, ou a gente pode levar o profissional para a fábrica. Inclusive, a gente tem turmas constantes aqui na Coqueiro, e quem tiver interesse, é só procurar alguma das lojas, né? Se cadastrar e conversar com algum vendedor ali, porque a gente faz o convite para levar até a fábrica. Lá no treinamento da fábrica, o profissional tem a oportunidade de fazer mão na massa, ou seja, conhecer o produto mesmo, pegar, sentir, né? Tirar todas as dúvidas e ele ainda sai com um certificado. As lojas Coqueiro levam o profissional na fábrica da Quartzolite? É assim que funciona? Em parceria com a Quartzolite, a gente monta turmas regularmente e visitamos as obras. Legal, hein? Isso mesmo. Pessoal, para você profissional, para você cliente, esse foi mais um Pó de Obra hoje com a Érica da Quartzolite. Agradeço e até a próxima. Lembrando, pensou construir, pensou reformar, pensou Coqueiro, a máquina de vender barato. O telefone da Coqueiro é 3971-1000 e da Leão da Construção 3603-2000. Valeu, pessoal, até a próxima.